Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma aula um pouco diferente. Todas as aulas são meio diferentes, então a gente vai trabalhar um pouco com um pensador que é um dos mais complexos e o mais difícil que eu tenho para trabalhar, que é Friedrich Nietzsche. Então, o Super-Homem contra a Tradição. E por que ele é mais difícil? Primeiro, eu posso assumir como a dificuldade desse pensador que foi um dos pensadores que eu mais li. Então eu me aprofundei um pouco mais neles. Por quê? Porque o livro dele, a maneira como ele escreve, é uma maneira extremamente bonita e tranquila. Então a gente consegue ler Nietzsche como se fosse uma leitura atual. Então os autores contemporâneos, Nietzsche era muito contemporâneo nesse sentido. Então a gente consegue ler com esse teor um pouco mais ah, próximo de nós. Então Nietzsche, ele é uma leitura agradável. E o segundo é que Nietzsche ele é profundamente contestador. Então Nietzsche vai ser o pensador que vai contestar em grandes uh, sistemas de sua época que estão presentes ainda nos dias atuais. Então o Nietzsche, para mim, é muito difícil de trabalhar porque ele é um gigante para o entendimento. Então, quando eu vejo Nietzsche, para poder entender ele, para poder trazer algumas coisas diferentes em aula, eu não consigo compreender todas as suas facetas. Ele é multifacetado, ele é gigantesco, mas ele é muito incisivo, ele é muito direto. E é nesse sentido que Nietzsche também é apaixonante. Então eu vou tentar fazer um resumo, um breve resumo aqui do que seria o pensamento de Nietzsche. E daí depois a gente pode abrir para umas discussões, acentuar alguns pontos principais da vida de Nietzsche. E eu vou fazer alguns paralelos com a atualidade, mas espero que vocês não fiquem levando isso como uma coisa a ser abolida. Não, eu vou me afastar de Nietzsche porque Nietzsche é um pensador muito problemático e tudo mais. Não, o Nietzsche ele é apaixonante e se der uma chance para ele, ele tem muito a nos dizer para o tempo atual. Começamos então fazendo um reflexo, aí, uma reflexão com relação a uma ideia. Quando morremos, o nosso corpo para de, de levar, então, morremos, as células deixam de ter o oxigênio. Quando deixam de ter o oxigênio, elas começam a liberar enxofre e outras coisas que são o banquete das bactérias que estão dentro do nosso intestino. Então, nos primeiros minutos de morte, as bactérias que vivem em nosso sistema digestório, principalmente no intestino delgado, começam a atacar as células do nosso corpo, o que é muito interessante. Então, se a gente pensar assim, uh, aquilo que nos deteriora, aquilo que nos destrói, também é aquilo que nos alimenta hoje. E é esse o sentido do pensamento de Nietzsche. Nietzsche ele vai com grande força a esse sentido de morte. Ou seja, quanto mais a gente percebe que é um ser que vive no meio da morte, mais a gente se apega à vida. Isso ele vai chamar depois, e isso eu vou trabalhar um pouco mais à frente, a ideia do amor fati, ou do amor do destino. Qual é o nosso destino? O destino é a morte, logo a morte está entranhada dentro da própria vida. Nietzsche ele nasce em 1844 e 44 e morre no ano de 1900. Ele é o pensador que deixou com sua obra uma marca decisiva na história da filosofia. Ele é um crítico da tradição, tem como legado um amor à vida, ou, como ele define, assim falou Zaratustra, seja o vosso amor à vida, amor às mais elevadas esperanças, e que a vossa mais elevada esperança seja o mais alto pensamento da vida. Vamos tentar pensar um pouco o que seria
esse amor à vida colocado por Nietzsche. Nietzsche ele escreve um livro chamado Assim Falou Zaratustra. Esse livro, ele pega um personagem, Zaratustra, que seria um personagem mítico que cria uma religião, o zoroastrismo. Só que ele novela, como é que eu posso dizer? Ele cria uma história tomando como personagem principal, então, Zaratustra. E o Zaratustra, ele seria uma pessoa que venha nos ensinar o amor, a vida, aquilo que nós temos no agora. A maior parte de sua obra foi escrita de modo aforismático, ou seja, ele escrevia em pequenas parcelas, pequenos aforismos, ou partezinhas pequenas de fácil acesso. As pessoas liam e já compreendiam, então tinham um sentido muito próprio. A gente pode fazer um paralelo assim, ele escrevia meio que de maneira de Twitter, ou seja, ele tinha 130 caracteres para poder escrever. Claro que ele tinha um pouco mais, mas ele escrevia uns textos curtos e esses textos curtos serviam como guia para a própria vida, ah, como nós podemos tomar nossas decisões. O brilho literário não disfarça para o leitor a sensação de estar diante de uma sobreposição de observações acerca de diversos temas, a partir da qual não se consegue discernir nenhuma unidade. Para vocês terem uma ideia, ele criticou a vivência das mulheres, ele criticou a vivência das pessoas normais, dos comerciantes, dos religiosos, ele criticava a maneira com que você comia, ele criticava a maneira como você se deleitava com a bebida, ele criticava tudo. Então, essa maneira de ver o mundo de uma maneira muito mais crítica, ele criticava porque muitas vezes a gente fazia coisas de maneira automática. E essa maneira automática é a maneira de se desligar da vida. Então, apesar dele criticar todas as facetas do ser humano, essa impressão é enganosa. Para Nietzsche, o objeto privilegiado da análise será a nossa civilização. Em que sentido a nossa civilização seria o seu caldeirão da qual ele tiraria todas as suas críticas? Ele está querendo mostrar como nossa civilização está se tornando mecânica, como nós estamos parando de viver a vida de maneira vivenciada. Nós estamos inseridos no mundo e esse mundo acaba se tornando mecanizado. A gente está pensando apenas no que nós éramos ou no que nós seremos, mas nunca no que nós somos ou o presente. Esse sentido da vida presente é um tema muito forte em Nietzsche. No Assim Falou Zaratustra, ele coloca a seguinte descrição. Então, o Zaratustra ele sobe a montanha e lá ele fica por um bom tempo meditando e orando. Então, ele queria encontrar a iluminação. Depois de vários anos, ele resolve descer a montanha para se encontrar novamente com os seus pares, a humanidade. Então ele atingiu a sabedoria e agora ele quer passar a sabedoria para as outras pessoas. Zaratustra começa a descer a montanha e ele encontra um homem, um santo homem que estava subindo a montanha e que tinha visto ele quando ele estava subindo a montanha. Então o Zaratustra diz: não, eu estou indo para encontrar as pessoas, eu quero transmitir o meu conhecimento. Enquanto que o homem diz: você está distribuindo pérolas aos porcos, você está jogando coisas que as pessoas não querem mais. E daí ele faz essa pergunta para o santo: e o que faz o santo no bosque? O que você vai fazer agora no meio da floresta? Pergunta Zaratustra. O santo respondeu:
faço cânticos e cantos, e quando faço cânticos, rio, choro e murmuro. Assim louvo a Deus. Hã, Podemos voltar agora para essa ideia. Como esse santo homem vai louvar a Deus? Orando, cantando e rindo, chorando, murmurando. Com cânticos, lágrimas, risos e murmúrios, louvo a Deus, que é o meu Deus. Mas deixa eu ver, que presente vos trazes? O que você tem para me dizer? Ao ouvir essas palavras, Zaratustra cumprimentou o santo e disse-lhe: Que teria eu para vos dar? O que tens a fazer é deixar-me caminhar, correndo, para vos não tirar coisa nenhuma. Eu não tenho mais nada a te dar, então eu vou passar, você já tem tudo, o que você precisa está aí. Podemos ver isso como sendo um elogio. Olha, você chegou ao ponto agora de se entregar totalmente a Deus. E assim se separaram um do outro, o velho e o homem, rindo como riem duas crianças, o velho então sendo o santo, o homem sendo Zaratustra. E aqui entra o pensamento de Nietzsche, que é muito, muito forte. Quando, porém, Zaratustra se viu só, falou assim ao seu coração: Será possível que esse santo ancião ainda não ouvisse no seu bosque que Deus já morreu? Por que ele diz que Deus já morreu? Ah, será que Nietzsche, esse grande ateu que está querendo matar o, a religião cristã? Não, não é nesse sentido que Deus está morto. Quando o homem se exclui da humanidade para louvar em solidão a Deus, Deus não está mais lá. Nietzsche, apesar de ter escrito um livro chamado O Anticristo, em nenhum momento ele percebe um Cristo isolado da humanidade. E ele está querendo mostrar exatamente isso. Quando a pessoa se isola, mata Deus. Se a gente for imaginar aquela passagem, quando dois ou mais se encontrarem em meu nome, lá eu estarei. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo que ele só pode estar no meio do grupo. O grupo é necessário. Quando você se desliga do mundo, quando você se desliga das pessoas, você não tem mais Deus. E é esse Deus que, para a civilização de Nietzsche, está morto. É um Deus que não vive mais no meio da sociedade, no meio da comunidade. Deus está morto. Quem matou Deus não foi Nietzsche. Não foi Nietzsche que chegou e colocou isso. E daí aparece numas frases ou num título muito bonito de um filme, Deus está morto. Quando Nietzsche está colocando que Deus está morto, foi nós que matamos. Nós o matamos. Eu e vós somos seus assassinos. Eu matei Deus. Você matou Deus. Todos mataram Deus. O anúncio da morte de Deus caminha lado a lado com a maldição do cristianismo. É verdade que Nietzsche sente-se fascinado pela figura de Cristo. E aqui eu dou uma parada um pouco, porque Nietzsche, ele diz assim, Cristo é o homem mais nobre. Se existe um ser nobre na face da terra, esse ser é Cristo. E isso é muito bonito. Então, Nietzsche em nenhum momento está indo contra Cristo. Nietzsche está indo contra as pessoas, e aqui eu vou colocar uma palavra que eu acredito que é a mais condizente com o pensamento de Nietzsche, somos hipócritas. Nós vivemos numa hipocrisia. Nós acreditamos que orando a Deus, que rezando toda noite, que pedindo o, que Deus apareça para nós, quando a gente faz isso, mas a gente não age de maneira amorosa para com os meus próximos, eu estou matando Deus. Nietzsche ele sabe exatamente disso. Ele percebe essa hipocrisia do cristianismo, que hoje eu vejo muito mais presente. Nós vivemos uma vida desconectada da vivência cristã. O cristianismo não é Cristo.
O cristianismo, lemos no Anticristo, então é o livro próprio de Nietzsche, é uma conjuração contra a saúde, a beleza, a constituição bem-sucedida, a vontade de espírito, a bondade da alma, contra a própria vida. Eis a razão pela qual é preciso a transmutação de todos os valores, dos valores que dominaram até hoje. Então, quando Nietzsche está colocando que existe certos valores que dominam nossa maneira de pensar, é essa maneira de acreditar que a tradição humana é o único caminho que a humanidade pode ter. Essa tradição humana pode vir desde a ideia de que, como é que posso dizer, pequenas frases de efeito que a gente diz. Então, o, o jovem de hoje não quer saber de nada com nada. Ah, os velhos são tudo ranzinhos e assim por diante. Essas verdades palpáveis da tradição. Isso são tudo facetas hipócritas de como nós vivemos. Tem uma frase que aparece, então nós temos aqui uma pintura, é a Cura do Cego, de El Greco, onde aparece uma, uma frase de Paulo, mas que remete muito à essência do pensamento nietzschiano. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e sobre ti Cristo resplandecerá. Nietzsche percebe que esses mortos que estão dentro desse grupo é os mortos da vida, é como nós vivemos de maneira morta. Uh, Nietzsche, Nietzsche ele foi filho de pastor, filho e neto de pastor luterano, então ele tinha uma carreira que podia seguir no sacerdócio, mas ele começa a perceber algumas coisas que estavam acontecendo. Ele perde o pai muito cedo, mas que estavam acontecendo dentro de sua comunidade. As pessoas iam para a igreja apenas por uma obrigação a ir para a igreja. Eles não iam encontrar a Cristo, eles iam fazer uma obrigação para poder chegar ao céu. Então, vamos pegar lá a passagem do Cristo se rebelando dentro do templo. Isso é muito profundo em Nietzsche. Nietzsche percebe que os templos hoje são apenas moedas de troca. Você não está feliz dentro do templo, você está apenas uh, cumprindo uma obrigação. E quando você cumpre essa obrigação, você está vivendo mecanicamente. Você está perdendo o sentido principal da vida. Você não está vivendo mais, mas assim você está apenas morrendo. Você está morto, assim como Deus. Então, nesse sentido, é que vem o pensamento de Nietzsche. Ele não está querendo impor nada. Ele está querendo matar o mundo antigo. E esse mundo antigo vai ser um mundo das obrigações, um mundo mecânico. E ele está querendo mostrar, você tem chance. Qual é a chance? Se entregar profundamente à vida. Você vai ter que se entregar com todas as forças à vivência do hoje. Então, você está passando dor, o Nietzsche vai dizer, se entrega a essa dor. Viva profundamente essa dor. E isso é chamado de amor fati, ou amor ao destino. Qual é o destino que nós temos? O destino de morrer. Então a gente volta lá para aquela marca principal do início do texto. O nosso destino, o destino de todo ser humano é morrer. Logo, se a morte está presente em nós devemos atingi-la em um determinado momento, mas nós temos que agarrá-la também para valorizar então a vida. Nietzsche, assim como Kierkegaard,
Os dois pensadores eles vão dar origem ao existencialismo. Mas o Nietzsche, além de dar origem ao existencialismo, também ele supera o existencialismo. Então, antes, Nietzsche não é um existencialista. O existencialismo vem depois. Mas Nietzsche, uh, ele dá o pontapé inicial para o existencialismo e ele também supera o próprio existencialismo. Porque ele cai numa ideia nihilista. Ou seja, não, não existe nada a se agarrar. Em tudo o que acontece não há um sentido. Não existem totalidades racionais que se mantenham de pé. Nem existem fins consistentes. Caem as mentiras de vários milênios, as mentiras de que nós somos o rei do mundo, os reis do mundo, né? Nós somos a raça superior. Isso é uma mentira. Então nós somos seres no mundo. E o homem permanece sozinho e espantado. Essa solidão é muito profunda em Nietzsche. Permanece um mundo dominado pela vontade de aceitar a si próprio e de repetir-se. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que aceitar que eu estou no mundo, que eu estou vivendo, e essa vida é a única que eu tenho a me agarrar. Mas aí ele entra num segundo pensamento, uma segunda ideia dele, que é o eterno retorno. O eterno retorno seria: imagine que você vive o dia de hoje, cheio de obrigações, cheio das matérias que você tem que cumprir, e os seus horários, e você chega no final da noite, vai dormir, e você fica pensando: puxa vida, que droga de dia, como é que eu pude aguentar? Quando você chega e se entrega ao desânimo no final do dia, Nietzsche vai dizer assim: bem, no final da sua vida, você vai morrer, nós, nós voltamos para o início da nossa vida. Isso é chamado de eterno retorno. Então nós sempre vamos voltar para o início, vamos vivê-la novamente e novamente vamos fazer todas as coisas possíveis. E daí novamente vamos morrer no final da nossa vida, vamos voltar para o início da nossa vida, vamos nascer e vamos viver todos os dias que nós temos dentro dessa vida. Ou seja, nós estamos fechados dentro de um círculo, e esse círculo é um círculo da qual nós somos um pequeno rato correndo naquelas rodas, girando aquela roda. Então, nós estamos repetindo esse movimento eternamente. Isso cria um desânimo, isso cria uma solidão, isso cria uma angústia. Só que daí Nietzsche vai dizer: olha, essa angústia, você pode escolher entre senti-la ou não senti-la. Você tem toda essa obrigação? Ok. Você vai aceitá-la? Depende do que você for escolher. Você não vai aceitá-la? Depende do que você escolher. Mas você não pode se arrepender. Então, o Nietzsche ele é muito enfático nesse sentido. Se agarre nisso. Se agarre nesse momento que você está vivendo. Se agarre com todas as suas forças, porque isso demonstra a vida que você tem. Essa é a doutrina do eterno retorno. O mundo que aceita a si mesmo e que se repete. E a essa doutrina Nietzsche liga a sua outra doutrina do amor fati, do amor ao destino. Amar o necessário. Aceitar esse mundo e amá-lo. Não tem como fugir. Eu vou ter que amar a minha dor. Eu vou ter que amar profundamente todos os momentos da minha vida. O amor fati, o amor do destino, é a aceitação do eterno retorno e da vida. E, ao mesmo tempo, o anúncio do super-homem. Então, a pessoa que começa a criar esse amor ao destino, quando ele começa a criar isso, ele está abrindo a brecha para a humanidade criar o super-homem. O super-homem seria além do homem, o homem evoluído, mas não uma ideia
de um homem superior. É um homem novo, um homem que vai ter toda um conjunto de ideias aonde ele estará livre para escolher. Então, ah, segundo o próprio Nietzsche, nós não somos o super-homem ainda. Nós somos o, uma pequena corda entre um abismo entre esses dois, o homem antigo e o super-homem, o homem novo. Nós somos essa corda que está esticada entre esses dois. A gente ainda não é nenhum, nós não somos mais o homem velho, mas não atingimos ainda o ideal do super-homem. O super-homem é o homem novo que, rompidas as antigas cadeias, cria um sentido novo na Terra. Nietzsche ele é muito uh, verdadeiro quando ele diz: eu não sei que sentido é esse. É o homem que vai além do homem, o homem que ama a Terra e cujos valores são a saúde, a vontade forte, o amor, a embriaguez dionísica. Quando ele fala essa embriaguez dionísica, ele está remetendo à ideia do Dionísio, mas ele coloca algumas teses antes. Segundo ele, Dionísio é o deus do vinho, mas Dionísio também é o deus mais presente à humanidade. Então, vou dar um exemplo muito banal aqui. Eu gosto muito de jogar futebol. Quando eu jogo futebol, eu me entrego ao prazer de jogar futebol. Para Nietzsche, isso é o amor dionísico. Então, é quando eu me entrego profundamente à minha experiência, ao meu prazer de jogar futebol. Isso, isso representa que isso tem o Dionísio, o deus do vinho e dos prazeres, na minha vida. Então, não é um deus apenas da bebida alcoólica. Não, é um deus da vivência enfática na vida. Então, diferente dos outros deuses que estão morando no Olimpo, Dionísio vive junto com nós. Então, o Nietzsche está dizendo: eu quero essa vivência junto, eu quero viver junto à humanidade. Zaratustra faz o caminho de volta quando ele sai da montanha e volta para a humanidade porque ele quer viver junto com a humanidade. Ele não quer ficar preso, ele não quer ficar separado, porque quando ele separa da humanidade, ele está separando de todas as possibilidades de vida. Então, voltando à ideia do cristianismo no início, Nietzsche ele é muito enfático em dizer: o cristianismo mata Deus. A religião mata Deus. Por quê? Porque quando a religião se torna dogma fechado, ele está matando Deus em nós. Parece maluco, mas se vocês conseguirem entender que não é um sentimento de aversão à religião, mas é um sentimento de valorização da vida em religião. E se a gente for fazer uma leitura muito mais próxima dos próprios evangelhos, então o Nietzsche ele é um profundo conhecedor dos evangelhos. Ele vai ver que Cristo em nenhum momento foi um dogmático, mas ele era uma pessoa ligada à vida. Claro, Nietzsche ele tem uma doença na mental que vai criar crises profundas nele, mas a partir do momento que ele supera essas crises, em 1890 ele é acamado por uma crise muito forte que leva ele à loucura e ele passa o restante da sua vida em manicômio. Ele se torna louco. Então, ele se via como Cristo, se via como Júlio César, ele se via como Zaratustra. Então, ele se perdeu
na sua na sua mente, mas ele sofreu muito durante toda a vida. E apesar de ser uma pessoa que sofreu muito, e quando eu digo sofreu é porque a doença dele atingia diretamente o seu psicológico, o seu cérebro. Ele, mesmo assim, ele dizia que aquelas dores, as crises que ele tinha, faziam parte da vida dele. Então, em nenhum momento ele disse que queria não ter a doença. E isso é muito forte. Se a gente for ver pessoas que se entregam profundamente à vida, elas não têm medo de do que a vida também vai entregar para elas. Então, eu acho que nesse sentido Nietzsche pode nos ensinar muito. E Nietzsche ele é um pensador muito muito forte, porque quando a gente lê Nietzsche, mesmo não entendendo muito dele, a gente começa a modificar a nossa própria vida de acordo com os ideais de Nietzsche. Então, aconselho a todos que dão uma chance a Nietzsche. Nietzsche é muito bonito, muito legal de ler. Então, todos os livros dele são interessantes. Aconselho mais a ler o Assim Falou Zaratustra ou Assim Fala Zaratustra, que é um livro mais literal, é muito mais bacana de ler. A gente tem uma história por trás, um enredo, mas não se privem apenas pelo que os outros dizem de Nietzsche. Nietzsche ele é muito maior do que apenas a sua aparência. Nietzsche ele traz um, vou usar o mesmo exemplo. Ele traz o amor à vida, um amor fati muito forte, um amor a um destino. E ele nos mostra que o destino humano muitas vezes pode estar também dentro das nossas mãos. Fico por aqui. Qualquer coisa, entramos em contato.